Bom, é isso aí, vamos lá, vamos agora aqui iniciar a nossa entrevista de hoje. Na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo hoje com o nosso querido Ronaldo Luiz Rissetto, diretor de comunicação da Federação de Amor Exigente. Hoje ele vai nos falar sobre os nossos recursos são limitados, que é o terceiro princípio básico do AE. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os ouvintes da rádio, desse programa que já é referência no trabalho com a dependência química, que já é a referência no trabalho de apoio aos familiares, às famílias que estão buscando estar reeducadas e reequilibradas. Muito boa noite. É isso aí, Ronaldo. Como a ideia, né, Ronaldo, agora é abordar esses princípios básicos do amor exigente. Eu até, Ivanildo, você sabe, o amor exigente busca trabalhar as famílias na sua reeducação e reequilíbrio. Mas antes que a gente comece a fazer isso, eu queria, utilizando do nosso padrão de acolhimento, eu queria que a gente conversasse com os nossos ouvintes, assim como a gente faz nos nossos grupos, né? Quando a gente chega no nosso grupo, a primeira pergunta que a gente faz às pessoas é: como vai você? E eu gostaria que pudéssemos nós dois aqui compartilharmos com ele qual é o resultado disso, como que a gente faz que aquele acolhimento seja honesto, né? Então eu te digo, como vai você, Ivanildo? Ronaldo, eu estou cada vez melhor, Ronaldo. E aí, quando a gente ouve do cara que está cada vez melhor, a gente pergunta para ele: e que dia é hoje? Essa eu sei. É claro. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que isso, Ivanildo? Porque cada dia é um novo dia. Uhum. Cada dia podemos fazer diferente. O que nós fizemos ontem já passou. E hoje temos a chance de, com as experiências, nem os erros, a gente não precisa nem falar erros, né? Com as experiências passadas, fazer um novo amanhã, né? Um novo hoje para gerar um novo amanhã. E com isso, o que a gente faz é permitir que as pessoas não tragam a dor da falha do passado. Que elas acreditem que quando elas chegam naquele grupo, inicialmente elas são acolhidas com muito amor e saibam que naquele momento em diante é um novo momento. Elas podem refazer a sua vida a partir daquele momento. Então eu queria te dizer de novo, irmão, que dia é hoje, Ivanildo? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Isso, é o primeiro dia da nossa nova vida. Nós temos a experiência de trabalhar nos princípios básicos, Ivanildo, os primeiro e segundo geralmente a gente trabalha junto, mas o terceiro é o princípio básico que tem uma relação muito grande hoje em dia com a família desequilibrada e estruturada, que são os recursos limitados. O terceiro princípio básico, então, do amor exigente trabalha como recursos limitados. O que são esses recursos limitados? Boa pergunta. O que são esses recursos limitados? Os recursos limitados são os nossos recursos econômicos nossos recursos econômico-financeiros, nossos recursos emocionais. Ou seja, não apenas recursos de grana, né? Não tá falando... Quando a gente fala recurso, a gente logo pensa em dinheiro. Tá pensando em algo muito mais... Às vezes, o recurso que está por trás disso não tem nada a ver com dinheiro. Exatamente. Porque a gente tem famílias riquíssimas... Boa. Que passam por dificuldades iguais a que uma família pobre, que a gente pode chamar pobre, também passe. Porque a doença em si, ela não está relacionada ao dinheiro. Aliás, ela é, como diria, ela é bem democrática. Né? Essa doença não tem muito... Que doença é essa, Ronaldo? Essa doença é a dependência química. Que, aliás, como diz o nosso querido professor Ricardo Blanco, o nosso problema não são as drogas. O nosso problema é a doença dependência química. E que muitas vezes a gente fica falando, problema com as drogas. Não, o problema não é com a droga, o problema é com a dependência química que a droga proporciona. E muitas vezes, já que nós estamos filosofando, muitas vezes por ficar preocupado com a droga, a gente esquece da doença dela. Então, o Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda, que trabalha, hoje nós temos do norte ao sul do país, grupos de apoio aos familiares que estão passando qualquer problema com desvios de conduta, que podem ser, inclusive, originados pela droga. E esse grupo de apoio, ele trabalha essencialmente a reeducação das famílias, o reequilíbrio das famílias. Por quê? Porque como os nossos recursos são limitados, muitas vezes as famílias deixam de impor limites porque não acreditam na ausência ou no limite que os recursos têm.
O recurso limitado já começa no desequilíbrio da família nesse momento. O econômico é um dos recursos mais claros que a gente encontra, né? Mais objetivos, né? Sim, por quê? Porque... Quantificáveis até, né? Quantificáveis. Eu até te dou o primeiro exemplo. Quantas famílias que os jovens, na sua compulsão de conseguir a droga, por exemplo, vendem o celular. Aí o cara chega no pai e fala, roubaram o meu celular. Aí o pai vai e compra outro. Falou, não, mas eu quero aquele que provavelmente custa uns 3 mil reais. E o pai, naquela codependência, não sabendo o que fazer, vai e faz um financiamento para comprar o novo celular. Ouvindo você falar, parece um absurdo, né? Mas eu já passei por isso. A gente sabe como é que funciona. Porque a gente, na ignorância, e a palavra ignorância não é pejorativa, a ignorância é quem ignora, né? No sentido de falta de conhecimento, né? Da codependência e da relação de manipulação do adicto. A gente quer dar com tanto amor para ele alguma coisa que a gente esquece de dar o limite. A gente dá o resto. Então, o cara vai e compra um telefone de 3 mil reais e começa a pagar 300 por mês. Fala, é só 300 reais. Só que aquele celular que comprou, gastou 3 mil reais, não vai ficar com ele muito tempo. Provavelmente que na compulsão de continuar usando droga, ele vai trocar novamente e vai vir com uma nova solicitação. E isso não é só o celular, são os tênis, são os chapéus. Eu teria incontáveis vezes de ouvir falar em casa que roubaram meu chapéu ou coisas do tipo. E a gente vai repondo, e quando a gente vê, tá com uma conta enorme, eu tô falando só de roupa, né? Tem mais coisas aí também. O chapéu para os mais jovens é boné, né? É o bonézinho. Para os mais velhos, chapéu. Para os mais chapéu pra minha idade, né? Mas então eu acho que o recurso financeiro tá nessa linha. Ou então, muitas vezes, quando a pessoa começa a ter dívidas fora de casa e os pais, na ânsia de resolver o problema, saem e pagam a dívida, mal sabendo que naqueles momentos eles estão alimentando a continuidade da dívida, porque quem pagou uma vez paga mais. E aí o filho continua fazendo dívidas, não só o filho, familiar, qualquer pessoa, né? Isso nós chamamos na psicologia de um comportamento operante que é adquirido por um estímulo que vai dando ou fazendo com que a pessoa sempre tenha aquela mesma forma de reagir, né? Interessante. Então você estimula, isso que você faz na verdade, é um reforço positivo pro jovem, pro filho, continuar replicando aquele mesmo comportamento. Ou seja, no caso é um reforço negativo, né? É positivo porque ele continua aplicando. Isso. E eu agradeço muito isso que você falou. Agora a gente não tinha olhado por esse aspecto, obviamente, mas isso é uma das coisas que a gente encontra infalivelmente em todos os grupos. A tendência dos pais na linha de proteção é que eles não percebem que o não seria muito mais protetor do que o sim de adquirir aquele produto ou qualquer coisa que eles tenham dado. E aqui eu tenho, se me permite, a nossa querida Maria Berenice da Costa Carreira, ela é voluntária do Grupo Amor Exigente de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul, que por sinal estivemos juntos nesse fim de semana lá em Quaraí. Foi um espetáculo maravilhoso, uma união entre os uruguaios e os brasileiros numa luta muito forte contra essa situação, fortalecendo as famílias uruguaias e brasileiras. Quaraí fica no Brasil? Quaraí fica no Brasil, fica bem na divisa, fica no sul, bem no sul do país, e ela tem fronteira com o Uruguai, na cidade me pegou agora e eu peço milhões de desculpas para todo mundo. Putz grila, esqueci o nome da cidadezinha. A cidade do Uruguai eu já lembro e falo. Mas interessante, bem ali na fronteira. Fronteira, estivemos lá, foram 850 pessoas numa palestra maravilhosa. Então, o professor Ricardo teve. Grande abraço ao professor Ricardo Blanco. Grande cara. E eu estava falando, a Maria Berenice da Costa Carreira, que é voluntária do Grupo do Amor Exigente de Uruguaiana, ela escreveu numa das revistas, parece que foi a revista de março de 2016, ela falou assim: precisamos, em primeiro lugar, aceitar que temos limites e que esses precisam ser respeitados. Esses limites podem ser vistos sob duas óticas. Primeiro,
como uma forma de reconhecermos nossa fragilidade humana em todos os aspectos, que é o que nós estamos falando. Físicos, materiais, emocionais, principalmente. Às vezes a pessoa precisa de um psicólogo como você para apoiá-la nesse processo de recuperação. E dependendo do grupo de apoio, que dá um apoio coletivo, às vezes ela precisa de um apoio individual. E ela fala uma outra coisa muito legal, que, segundo, como uma descoberta da nossa capacidade de superação. Por que isso? Porque quando as pessoas começam no amor exigente a encontrar essa dificuldade, na ausência dos limites, elas aprendem a superar os limites, a superar essa ausência de limites e resgatar e reeducar a sua vida com limites. Então, por isso que ela fala que é uma busca de superar. A ausência do limite nesse momento mostra para ela uma busca de superação. Qual a superação? Dela resgatar o limite que ela perdeu na casa dela. Ela supera essa situação de ausência. Legal você falar o limite que ela perdeu. Talvez seja o limite que ela também nunca deu, né? Talvez seja o início de todo, né? Porque, na verdade, ela perdeu o que ela nunca deu. Que ela nunca deu, até eu não acredito, sabe, Ivanildo? Mas eu acho assim, ela deu sem acreditar no limite. Então, ela perdeu a chance de se impor mostrando o limite. Como eu estava te falando, o grande segredo que a gente encontra nas famílias, no processo de reeducação delas, para elas se sentirem fortalecidas, porque esse princípio é um princípio protetor, ele protege as famílias. Quando elas descobrem que os recursos são limitados, elas não se frustram naquela situação e elas descobrindo que é protetor, que ele é limitado e que não as frustra, elas lutam para resgatá-lo e não se sentem, vamos dizer assim, desvalorizadas por não possuí-lo. E é uma forma da família também aceitar o seu próprio limite, né? Também. Esse limite que às vezes não consegue impor ou colocar ou trabalhar dentro de casa com o filho, com a filha, com quem quer que seja, mas às vezes também é um limite que ela não consegue trabalhar com ela mesma, né? Porque muitas vezes, e acho que a maior parte das vezes, a gente foca só na parte dos recursos que a gente não dispõe, não tanto emocional, físico, mas a gente não foca no fato de que há um poder de superação por esse processo de você resgatá-los, entendeu? E eu diria que para mim, pelo menos foi assim, foi uma das coisas mais difíceis eu entender que meu recurso é limitado. Por quê? Porque eu procrastinava as minhas atitudes de tomar atitude. Eu falava, não, não pode ser agora, mas eu vou deixar mais esse. E por que eu vou procrastinando isso? Porque dá trabalho. Dá trabalho você colocar limite. Você vai ter que... Primeiro que... Eu gero uma... crise. E aí, no começo ainda, não sei o que como crise. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou encontrar com essa crise? Enquanto você não se apropria. O Amor Exigente, ele é um programa rico, mas ele dá muito trabalho. O Jackson, nosso querido Jackson Fullen, sempre fala isso e cada dia mais eu entendo. Por quê? Porque quando você se apropria do programa de Amor Exigente e você usa os princípios, eles dão trabalho porque exigem que aquele momento de apropriação não é só nas 2 horas da reunião, é todos os dias, todas as horas, são 365 dias por ano. E talvez seja esse o momento mais difícil de você aceitar e impor que os recursos são limitados. Retomando nossa palestra do final de semana passado, a briga toda que nós abrimos para discussão lá era assim: por que às vezes o programa não funciona para algumas pessoas? Por quê? Porque as pessoas se apropriam, mas não praticam. Praticar o programa é o que eu estava falando, você pegar todos os princípios e usá-los no seu dia a dia. É como um católico que é católico só uma vez por semana, 1 hora por dia. Uma vez por semana, naquela 1 hora que ele vai à missa. Não é verdade. O católico verdadeiro, ele é católico os 365 dias por ano. Ele pratica a compaixão, a benevolência, toda ela em todos os dias. O amor exigente é a mesma coisa. Se a pessoa se limitar a ser amor exigente 2 horas no dia que ele tem a reunião da semana, os outros dias ele agora não sou mais, não funciona. Não muda, né? Não muda. E a transformação, ela tem que existir para você conseguir transformá-lo num princípio protetor. Conheci muitas pessoas que dariam aulas sobre a filosofia dos 12 passos. Dariam aulas fantásticas, maravilhosas,
falariam de cor e salteado todos os passos, todas as tradições, mas não viviam um passo sequer na vida. Dizem também assim, que você pode até decorar 235 versículos bíblicos, mas basta viver vivê-lo de verdade, já seria o suficiente. Concordo plenamente contigo. As pessoas às vezes até sabem, até se apropriam, até falam sobre, até com eloquência, mas e viver, praticar, né, Ronaldo? Com certeza. E esses limites, quando a gente fala, né, de recursos limitados, Ivanildo, como voltando agora para os limites pessoais, emocionais, são aqueles limites que a gente tem dentro de casa, né? Muitas vezes você tem uma relação pessoal onde você não tem tolerância nenhuma, e a tua intolerância, trabalhando os recursos limitados que você tem, cria um verdadeiro inferno dentro da sua casa. Por isso que eu falei, além dos limites de você ter a busca do grupo de apoio, o problema financeiro, esse teu problema pessoal, onde você está buscando uma paz de espírito para poder se sentir, vamos dizer assim, produtivo, performance no teu tratamento, exige, entre outras coisas, uma desenvolvida espiritualidade, eu costumo dizer. Não importa qual a sua religião, mas a espiritualidade é aquela que te leva para dentro, para que você possa entender exatamente quem você é, para que você saiba onde você vai se transformar. E continuando esse assunto de transformação, Ivanildo, que eu acho muito legal, eu acho uma das referências mais legais para falar de transformar uma pessoa e resgatar ela como ser humano, é a diferença de montanha. Porque uma montanha pode ser feita a partir de um monte de pó que vai acumulando, você forma uma montanha. Mas essa montanha, ela, de qualquer maneira, você consegue destruí-la ou acabar com ela muito fácil. A verdadeira montanha, e agora eu estou falando da verdadeira montanha, a montanha de verdade que a gente conhece, ela não é feita de cima para baixo, ela é feita de dentro para fora. A montanha, ela é um movimento da crosta terrestre que faz com que ela se transforme numa montanha. A montanha vai de baixo para cima e não de cima para baixo. Então é essa transformação que a gente quer que as pessoas façam dentro do Amor Exigente, que se apropriem e que vivam o programa de dentro para fora. Então ela vai entender o que é uma raiz, o que é a culpa, o que é o sentimento de ser igual ao filho, mas no recurso limitado ela vai entender que ela tem que pôr de dentro para fora mesmo, porque senão vai fazer como eu fiz durante tantos anos. Eu fui superficial nas minhas condições de falar isso pode. Eu estava vendo que não dava mais, mas se eu sabia que aquilo criava um ambiente gostoso para tentar resgatar, eu achei que pela facilidade eu conseguiria muito mais, e eu vi que não é por aí. É o que nós observamos também como psicólogo no consultório, né, atendendo os nossos pacientes, a dificuldade de a pessoa iniciar um enfrentamento da vida, ir de encontro às dificuldades, os problemas, enfrentando-os e superando a crise que isso pode gerar ou provocar. E o que é interessante não percebem que são capazes, acreditam, têm uma ideia, uma fantasia, uma crença disfuncional de que não serão capazes. E com o tempo elas percebem que não só são capazes, como melhoram a partir do momento que fazem esse tipo de enfrentamento. Então, associando esse lado psicoterapêutico e aquilo que você trabalha no Amor Exigente, percebe-se uma coerência muito grande. E isso realmente é fantástico, e acredito que é essa riqueza que as famílias precisam começar a perceber, e que às vezes não tem, talvez, essa percepção quando estão ali frequentando o Amor Exigente. Por isso que eu acho rico, fantástico, maravilhoso. Eu já participei de uma formação, e saí de lá com essa impressão, né? Como você mesmo diz, funciona não só para famílias que têm problemas com as drogas. No caso, é uma reeducação que vai trazer para a família uma harmonia, né? Com certeza. E você sabe, uma das coisas que eu acho também muito gratificante, Ivanildo, é que do momento em que você descobre a sua capacidade de superar, você reconhece que você tem essa limitação e que você pode superar essa condição, você consegue entender que o outro também pode. Porque esse é o grande segredo, porque o nosso segredo como ser humano é sempre achar que a gente pode e o outro não pode. É sempre a mesma coisa, e a tendência maior, pior ainda, é achar sempre que o adicto não pode, a gente pode.
Mas não. O espírito de transformação existe nos dois iguaizinhos. Mas quando você descobre que o seu é possível, você tende a acreditar que o outro também pode. E aí você harmonicamente consegue trabalhar a recuperação de todos os dois. Exatamente, que bacana essa conversa com o Ronaldo Rissetto. Pessoal, é isso aí, né? Estamos falando hoje aqui com o Ronaldo Luiz Rissetto, falando hoje sobre o tema Nossos Recursos São Limitados, que é o terceiro princípio básico do amor exigente. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.